Oi, nós estamos numa aula de ciência que é fantástica. Nós vamos estudar o nosso corpo, o corpo humano. Você já parou para pensar quantos detalhes maravilhosos tem no nosso corpo? Vamos começar agora estudando um pouquinho sobre os ossos. Então, olha lá, na primeira página, que é a página 130, nós temos aqui umas crianças brincando, fazendo um monte de movimento e algumas perguntinhas no Levantando Hipóteses. Está dizendo assim, ó, quais esportes as crianças estão praticando? Então, aqui tem futebol, basquete, voleibol, aqui é cama elástica, né? Aqui, ó, é ginástica de solo, rítmica e aqui ping-pong. Número 2, de qual deles você gosta mais? É com você. Eu gosto mais dessa daqui, eu acho muito lindo, muito fofo. Qual desses esportes exigem mais rapidez e mais força? Qual será que você acha que mais rapidez e mais força? Todos esses com bola aqui exigem muita rapidez. Esse com as mãos também, né? Você que tem que pensar aí. E força. Olha, para jogar uma bola bem enterrada, tanto com vôlei quanto no basquete, ou se não dá um chute bem forte, vai muita força, né? Tudo bem. 4. Quais partes internas do corpo nos ajudam a executar os movimentos necessários em brincadeiras e esportes? Isso é uma pergunta muito interessante. Na verdade, isso é um conceito que você tem que aprender. Nosso corpo é muito complexo e formado por muitos sistemas. Não existe um sistema só que consiga trabalhar sozinho. Todos dependem de alguma forma de outro. Vou dar um exemplo, por exemplo, do sistema sanguíneo cardiovascular. Se você não tiver o coração pulsando, o sangue correndo em suas artérias, em suas veias, você não consegue levar oxigênio para nenhuma das células do corpo e não consegue tirar as impurezas de nenhuma das células do corpo. Com isso, o oxigênio é a fonte de energia. A gente usa o alimento para, com o oxigênio, quebrar e liberar energia. Mas sem oxigênio, a gente não consegue nem pensar, nem executar nenhum movimento. E assim você consegue ver que o sangue ele tem que estar na condição correta, que é líquido, que é com a composição corretinha, para poder o sistema cardiovascular bombear e percorrer o corpo. Então, é muito fácil pensar assim, para movimentar eu preciso dos braços que tem músculo e ossos, tá certo? Mas se não tiver o sangue, se não tiver o sistema nervoso com os nervos mandando o controle, não vai conseguir. Então, na verdade, aqui, quais partes internas nos ajudam a executar? Praticamente todas, ó. O cérebro no comando. O sentido da visão, para ver e calcular. Quem calcula é o cérebro. Os ossos na sustentação. Os músculos, quando fazem o movimento da contração, que é mandado pelo sistema nervoso. O sangue alimentando todo esse processo. E assim por diante, tá bom? Esqueleto humano, página 131. Somos capazes de realizar movimentos variados. Ao vermos uma ginasta realizando contorcionismo, um atleta percorrendo 42 quilômetros de uma maratona ou um halterofilista levantando cargas muito pesadas, ficamos admirados com a flexibilidade, a resistência e a força do corpo humano. Aqui a gente tem um modelo de um esqueleto, né, para a gente comparar. A realização dos movimentos depende dos ossos e músculos que compõem nosso corpo. Neste capítulo, aprenderemos um pouco mais a respeito dessa incrível máquina chamada corpo humano. Eu procurei na internet a classificação da divisão dos ossos do corpo humano. Então, eu coloquei assim. Quantos ossos tem o corpo humano? Então, são 206, o adulto. E eles são divididos entre ossos da cabeça, crânio e face, ossos do pescoço, ossos do ouvido. Sabia que para a gente ouvir precisam ter ossos?
Existem os 3 menores ossos do corpo humano que estão dentro do ouvido. Ossos do tórax, ossos do abdômen, ossos dos membros inferiores e dos membros superiores. O esqueleto de um bebê recém-nascido é formado por mais de 300 ossos. Durante o desenvolvimento, alguns deles se unem. Por esse motivo, na fase adulta, a pessoa apresenta somente 206. Você sabe por quê? Como Deus é inteligente, né? Olha, o bebezinho está sendo formado e, em geral, ele tem que nascer pelo parto normal, que seria pelo canal vaginal. Então, a sua cabecinha, os ossos que compõem, se já estivessem soldados, seria mais difícil. Como eles são encaixados apenas e eles dão uma amassadinha assim para poder nascer. Por isso que a cabecinha do bebê tem que tomar muito cuidado. Por isso que a mamãe fala, cuidado, tem a moleira. É porque esses ossos ainda não estão presos. E quando eles se prendem, viram uma peça só. E é por isso que diminui a quantidade de ossos. Não só da cabeça, de outras partes do corpo. Mas a cabeça é a principal quantidade desses ossos. Entretanto, o esqueleto não é composto apenas de ossos. Uma das partes dele é formada por cartilagens, que são estruturas flexíveis, que podem ser dobradas, mas muito resistentes. As orelhas, a ponta do nariz são exemplos de cartilagem. Mas para a gente fazer esse movimento com a nossa mão, esses ossos que estão aqui, entre eles têm um revestimento de cartilagem, para não ficar roçando, fazendo barulho, né? Esqueleto humano, aqui ó, a gente tem ó, o nosso corpo todinho, todo mundo tem a mesma estrutura. Página 132, funções do esqueleto. O esqueleto exerce as seguintes funções. Sustentação do corpo. Sem ele, seríamos apenas um conjunto de tecidos moles. Seria impossível, por exemplo, ficar em pé e andar, a não ser que a gente fosse igual uma lesma ou uma minhoca, ou tivesse um exoesqueleto como os invertebrados, né? Sustentação do corpo, então, é uma das principais funções do esqueleto. Outra coisa, proteção de partes importantes e sensíveis. Quando você vai andar de moto, você já andou de moto? Não é obrigada a pôr um capacete? Por quê? Para proteger a cabeça, porque a cabeça é muito importante, não é? Pois Deus sabia disso também e fez o nosso crânio, a nossa caixa craniana. Se você bater assim, ó, você vai ver que é tudo fechadinho, ó. Ela é para proteger. Olha aqui, ó, o cérebro é protegido por um estojo de osso, o crânio. Eu ainda poderia falar como um capacete, né? A medula nas costas, que fica aqui, ela, lembra que se quebrar o pescoço pode não andar mais? Então, ela é um tubo nervoso que faz a ligação das mensagens do cérebro para o resto do corpo. Então, tem um tubo em volta de ossos protegendo, que é a coluna. E o coração, por sua vez, tem uma caixa de ossos, que é o tórax, as costelas. Auxílio aos músculos na movimentação corporal. Os músculos estão apoiados nos ossos e as articulações agem como alavancas, aumentando a força muscular. Produção de células sanguíneas, olha que legal! Os ossos produzem células dentro, olha lá. Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são as células que tem dentro do nosso sangue, são produzidos no interior dos ossos, especialmente dos ossos longos, como o fêmur, que é esse maior osso que a gente tem na coxa. Opa, agora vamos para a página 133 para resolver esses exercícios? Então, olha lá, ó. Assinale verdadeiro para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Depois, reescreva corretamente as frases incorretas ou falsas. Primeira frase. O esqueleto é formado somente por ossos? Falso. Segunda frase. Os ossos são duros e resistentes? Verdadeiro. Os órgãos, como o coração e o cérebro, são protegidos por ossos? Verdadeiro. Um adulto tem mais ossos que um bebê? Falso. O maior osso do corpo fica na coxa? Coxa, verdadeira. Então, a letra A.
O esqueleto é formado por ossos e cartilagens. Lembra? O nariz, a orelha, a traqueia. Um adulto tem menos ossos que um bebê. O bebê tem cerca de 300 e um adulto tem 206. Número 2. Observe a imagem, complete a frase utilizando o banco de palavras. Então, as frases que você vai ter que... As palavras que você vai ter que usar é protegido, costelas, órgãos, importante, ossos e corações. O coração é um órgão muito importante. Por isso, ele é protegido por uma caixa de ossos, as costelas. Ficou bonitinho, né? Ficou organizado. Agora, número 3. O que aconteceria se as cartilagens protetoras das articulações não existissem? O que você acha? O atrito, barulho, entre os ossos causa desgaste. Sentiríamos muita dor e dificuldade para nos movimentar. Junte-se a um colega e responda. Eu sou seu colega, hein? Se os joelhos não tivessem articulações, como nós andaríamos? Quais atividades não conseguiríamos executar? Bom, pensa numa boneca que não tem a perna com movimento, que a perninha é dura. Ela não anda assim, ó, toda desengonçada, a gente teria que ser assim. Daria para se abaixar? Difícil, né? Olha lá, ó. Com as pernas duras e esticadas, não conseguiríamos agachar, pular e nem saltar. Página 133, cartilagem. Olha aqui, esse húmero é esse osso aqui que a gente tem, ó. Rádio e ulna são os dois que fazem parte dessa parte de baixo. E um jeitinho da gente decorar que rádio tem antena, então é o que tá a parte de cima, tá? Você já reparou como as pontas dos carros, das casas ou dos armários se movimentam? Elas apresentam peças especiais, as dobradiças, que possibilitam sua movimentação com maior facilidade. Olha aqui, uma dobradiça. Agora a ponteira laser aqui, uma dobradiça. Algo semelhante acontece com os nossos ossos. Eles se unem por meio de dobradiças, denominadas articulações. Nelas também estão presentes as cartilagens, que revestem os ossos para evitar o desgaste. Na imagem ao lado está representada a articulação do joelho. As partes claras correspondem às cartilagens que protegem os ossos. E aqui essa parte vermelhinha são os ligamentos, tá? Fraturas. Apesar de serem muito resistentes, os ossos podem se curvar levemente quando uma força é aplicada sobre eles. Nos casos em que essa força é muito intensa, como acontece se caímos ou acidentarmos, os ossos podem se quebrar, ocasionando o que chamamos fraturas. Aqui, ó, você tem 3 tipos de fratura. Fratura em 2 partes sem desvio, quer dizer que manteve-se no mesmo lugar, não rasgou a pele. Fratura composta em vários pedaços, né? Então, aqui ela continuou dentro, mas está moída, na verdade. E fratura em 3 pedaços com desvio. Nesse caso aqui é quando o osso acaba saindo, daí tem que ter porpino e tal. Os ossos fraturados podem ser imobilizados, isto é, não podem se movimentar para que o machucado não se torne mais graves. Geralmente, a imobilização é feita com gesso. Como o osso é um tecido vivo, a região lesionada se recupera. Então, se você ficar bem quietinho com ele, ou com o gesso, engessando, ou com uma atadura, você tem chance do próprio corpo se regenerar, cicatrizar. Agora, se você não imobilizar, ele começa a colar, né? E quebra de novo. Então, acaba fazendo uma lesão pior, machucando por dentro. Então, se acontecer de o médico falar, imobiliza, faça o que o médico está falando, tá bom? Boa postura. Você que está em idade escolar deve ficar atento às dicas a seguir. Cuidando da postura, você evitará sérios problemas. Olha lá. Sente-se corretamente, evitando ficar com a coluna torta. Não carregue mochila pesada nas costas. Quando ela estiver leve, não a apoie em apenas um dos ombros. Caso você precise levar vários materiais à escola, é recomendável o uso de uma mochila com rodinhas. Não tente levantar do chão objetos muito pesados.
Agora, página 135, exercício 5. Marque com X as imagens que correspondem a uma boa postura. Olha aí, quais dessas você acha que é boa postura? Cuidado com sua postura na sala de aula. Evite sentar-se sobre as pernas e ficar deitado sobre a carteira. Olha lá, ó, o que eu escolhi como boa postura. Você concorda comigo? O menino está carregando corretamente, está com a mochila nos 2 ombros, está sentado direito. Ó, esse é o oposto, esse é o oposto e esse é o oposto, tá bom? Nosso corpo é maravilhoso. Deus nos fez para ser felizes. E para a gente ser feliz, a gente tem que ter boa saúde. Então, existe na natureza coisas que Deus nos deu como presentes. A gente considera dos 8 remédios naturais. Então, olha, água, ar puro, fé, repouso, exercício físico, luz solar, alimentação equilibrada e confiança em Deus. Espero que você aproveite desses remédios naturais que são gratuitos e tenha uma boa saúde. Um beijo da Pro.